Não sei onde que ele aparece. Tio que não nasceu a filha dele. Quer dizer que até próprio pai nega de receber nada. Sim. Diz, vão ainda ter com o tio. Vão ainda ter... Eu não sei o diabo. E é isso que o cristianismo está a corrigir. O cristianismo corrige aquilo que os brancos cometem. O cristianismo corrige aquilo que os negros cometem. Quer dizer que não, o cristianismo não veio só para corrigir nossa tradição. O cristianismo corrige aos brancos a civilização. Irmão Brando nos pregou, o branco está cativado pela civilização. E o negro está muito amarrado pela tradição. Então o cristianismo abole essas coisas para um cristão. Um branco cristão tem que saber que a civilização também é uma coisa como nós aqui, a tradição. Mais uma vez estamos de volta, já está no ar o teu programa Espaço de Conversa. Temos hoje um tema muito interessante que é a tradição nos casamentos cristãos. Eu não sei se existe tradição no casamento ou não, mas esse é o tema de hoje. Então eu tenho aqui duas figuras. Tenho do meu lado direito a ilustre e grande figura do nosso queridíssimo pastor, e do outro lado tenho o pregador, o nosso irmão pregador. Então eles vão apresentar-se para lá em casa as pessoas conhecerem, por favor. Muito bom dia à nossa apresentadora, muito bom dia a todos vocês que nos estão acompanhando do outro lado, e agradeço pelo convite que você me fez. Estamos aqui, queridos telespectadores, estamos aqui para respondermos as perguntas que vão ser feitas aqui concernendo a este grande tema de tradição nos casamentos cristãos. Por isso que estamos aqui. Chamo-me Simão Pedro Kubala, alguns no Facebook me chamam de Apóstolo Jimmy, eles sabem, mas estamos aqui, estou alegre de estar junto com o meu querido pastor José Manuel Gomes, junto para falarmos deste grande tema, tradição nos casamentos cristãos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Para além de pregador, ele é o apresentador do programa Juvenil. Ele é meu colega, mas hoje ele não está aqui como apresentador, está aqui como convidado. Do outro lado, do meu lado direito, eu tenho a grande figura que é o nosso reverendíssimo pastor. Por favor, quer apresentar-se lá em casa. Digo a todos, shalom. Shalom a todos os irmãos, todos que nos acompanham. E não sinto vergonha ou humilhado aparecer neste canal, porque sei que neste canal tem filhos de Deus que acompanham, que seguem o que se passa neste canal. Não são aventuras, mas são programas para dar a fé ou motivar a fé de cristãos que querem observar. Eu me chamo chamo-me de José Manuel Gomes, o pastor do Tabernáculo de Deus, e posso dizer que também sou diretor deste canal 07 TV, mas quando me convidas no teu programa, nunca faltei. Essa não é a primeira vez que me chama de estar no teu programa. E eu sei que os nossos telespectadores também gostam de ver-me eu falar qualquer coisa neste canal. Embora que nas sextas-feiras é um espaço que me deram para eu pregar a boa nova todas as sextas-feiras. Sempre não falto pregar. Mas, de tudo, agradeço por ter me convidado neste programa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. É uma honra ter o senhor pastor no nosso programa. E eu tenho aqui a pergunta que é o que é a tradição? Por favor. Bem, nós não nascemos com a língua portuguesa na mente. Muitas vezes devemos recorrer aos dicionários para melhor termos uma informação como definição de uma palavra. No dicionário que eu tenho aqui no meu celular está dito o seguinte: a tradição é transmissão de factos históricos, sistemas, lendas, etc., de idade em idade, sem prova autêntica ou escrita. É um sistema, ou seja, é uma informação ou uma prática
que vai de geração em geração, muitas vezes por obrigação, mas que não tem nem prova concreta de escritura, nem se sabe de onde veio quem começou, mas se exige a todos que nascem. Acho que isso que eu tenho como definição dessa palavra. Muito obrigada. Senhor pastor, qual é a tua interação com a pergunta? É mesmo, estou no mesmo patamar que o filho já acabou de definir, que nós, para falarmos com o público todo, devemos pegar um termo geral, uma linguagem que nós todos podem entender. Se eu ir diretamente na Bíblia, há alguém que não vai entender que o que estou a dizer é uma verdade. Mas vamos buscando sempre dicionários. Primeiro é o dicionário para alguém que fez uma análise primeira vez, ou descobriu que é uma tradição, ou definiu. Então, eu também posso dizer, consoante o filho já acaba de definir com o dicionário, é a mesma coisa que o dicionário também me diz que tudo que se sabe e que se transmite ou que se pratica, provindo da transmissão oral ou de hábitos inventerados. É aquilo que se chama tradição. Você vê que tudo que se sabe ou se pratica, provindo da transmissão oral, quer dizer que nós pegamos muitas coisas que nós estamos a ver nos países como tradição. Não tem uma referência da pessoa. Quem é, como os cientistas nos falam, quando falamos da energia ou da luz, vejamos Franklin. Vão ver a história dessa pessoa, a psicologia, a filosofia, tudo. Você vai vendo que quem é que desenvolveu esses estudos. Mas a tradição, simplesmente você não sabe de onde saiu, de um país para outro. Alguém saiu daquele país, veio aqui e corrompeu toda a gente, vocalmente. Bom, isso é que eu posso dizer, conforme já dissemos, vamos tendo como é uma conversa aberta. Eu creio que vais dando outras perguntas, mas encurtar a definição da tradição, vimos ainda o que o próprio dicionário acaba nos ilustrar, que tudo que se sabe ou se pratica provindo da transmissão oral ou de hábitos inventerados. Creio que para quem entende já entendeu um pouco. Será que é normal que haja ligações entre o cristianismo e a tradição? Bem, desculpe-me lá. A pergunta é boa, né? Sim. E quero que aquele que está do outro lado possa nos acompanhar devagarinho e entender melhor. Será que é normal que haja ligação entre o cristianismo e a tradição? Acho que não se pode. Não se pode, porque vou me basear num capítulo que o próprio meu pai presente tem pregado várias vezes. Se bem que ele próprio está aqui, talvez seria melhor eu explicar aquilo como tem explicado na igreja, mas eu aprendi desde muito tempo que o filho brilha com a roupa que o pai lhe tem. Então, eu aproveito brilhar com este capítulo de Mateus 15, onde o próprio Jesus Cristo, que é a fonte e raiz principal do cristianismo, repudia as tradições. Aqui estou no livro de Mateus capítulo 15, rapidamente chegando por aí. Está escrito o seguinte, vou abreviar. Então chegaram, começamos já ao verso 1, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, note bem, aqui não disseram uns religiosos, escribas, fariseus de Jerusalém. Quem conhece a história sabe que um fariseu era um judeu ou alguém de Israel que se dedicava na religião e que lutava a obedecer a lei de acordo com aquilo que Moisés disse. Então, hoje que o fariseu é maltratado porque negaram Cristo, né? Mas antes de Cristo, um fariseu era aquele que respeitava a lei de Moisés. Religioso já nesse caso, então. Religiosos é que se chegaram a Cristo, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, esse é o Jesus, disse-lhes,
por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Para não consumir longo tempo, já que o meu pai também precisa falar, Jesus mostra aqui, que já no versículo 3, Jesus mostra que a tradição transgride o mandamento de Deus. Transgredir o quê? É violar, não cumprir. Quer dizer, cumprindo a tradição, automaticamente você quebra o mandamento de Deus. Por quê? Porque o mandamento de Deus está escrito. Mas o dicionário pouco nos falou que a tradição é uma coisa que não tem prova de escritura. Acho que essa resposta é suficiente, porque o meu pai também precisa ter um tempo para explicar. Obrigada. Senhor pastor. Sim, conforme a pergunta vem que é normal que haja ligações entre cristianismo e a tradição. Eu digo que é negativo, porque falando já do cristianismo, nós vejamos, cumprimos tudo que Cristo nos deu como verdade. Porque Ele próprio tinha dito, conforme o filho acaba de dizer, Jesus quando pregou, Ele foi contrariado pelos pregadores do seu dia, pensando que eles é que estavam com a escritura, com a palavra. Mas Jesus não violou nenhuma lei bíblica. Mas só que ele, em termos de tradição, conforme já acaba de ler o meu jovem ali, dizendo que vocês estão violando as leis, os mandamentos. Quando se fala de mandamentos, aquilo que Deus manda fazer, manda cumprir, é aquilo que se chama mandamentos. Então ele disse que vocês quebram os mandamentos de Deus através das vossas... Significa que as tradições são coisas que lutam contra a palavra de Deus. Sim. Contra a fé, a vida cristã. Desde que eu aceitei Cristo, desde que eu estou pregando Jesus Cristo, tenho lutado com problema de tradições. Até que não parem, mesmo dentro da minha família, dentro da sociedade. A pessoa pode dizer que eu prego bem, mas basta eu rejeitar o que a tradição acredita, você verás que não, esse pastor não presta. Não presta, ele está sabotando, ele está se dar, ele que sabe, mas temos vários pregadores ali que pregam como ele, mas eles aceitam que isso é normal, porque somos, ou tanto dizem, somos africanos, somos humanos, somos cidadãos. Tá vendo? Eu já acompanhei na televisão as pessoas do nosso país aqui, Angola, a dizer que os nossos governantes devem elaborar, devem verificar bem essas igrejas que estão quebrando as tradições angolanas. Quer dizer que para eles é o Estado que deve nos velar por ver essas igrejas e fechar. Enquanto que o Estado, missão dele não é de fechar a igreja de Cristo, aliás, mas é problema de evitar crimes. O Estado só se protege a população dentro dos crimes e seduções que podem causar prejuízos na vida humana. Mas o que a gente nota é que, para bem dizer, não existe e não deve existir. Mas existe por pessoas que são inimigos de Cristo. Sim. Nesse caso, a tradição nunca pode, não pode haver ligações entre o cristianismo e as tradições. Não pode. É como se fosse alguém que me diz que tirar a cabeça da pessoa, colocar com um betão. Que ligar, não. Vamos cortejar a cabeça da nossa jornalista e aquele pilar de betão. Vamos colocar lá em cima e dizer que pode andar junto. Eu creio que não haverá contato de sangue, porque no betão não haverá veias, nem como ligações para transmissão de sangue, circulação de sangue. É a mesma coisa a tradição
é muito distante, porque nós já vimos na introdução, na definição. Sim. A tradição é algo inventado. Pelos homens. De boca a boca, não tem princípio boa. É bom, aliás. Não tem um bom princípio. Que não tem uma confirmação certa. Então não pode ir na palavra de Deus que tem já uma fonte, uma base verdadeira. Muito obrigada, senhor pastor. Apóstolo Jimmy, porventura há pessoas infiltradas ou há pessoas infiltradas ou tradições como crenças dentro da igreja? Bem, não entendi bem a pergunta. Não sei se queres dizer... Porventura há tradições infiltração Ok. das tradições dentro das igrejas como crenças? Existe na maioria das igrejas. Tem tradições que já se pregam e se defendem por muitos pregadores, não por todos, mas por um bom número de pregadores. Existe. Mas como é que um pastor transmite, em vez de transmitir a palavra de Deus, transmite uma tradição ou uma crença nos pastores? O que é que você explica isso? Bem, por mim é um pastor tradicional. O apóstolo Paulo tinha hábito de dizer na Bíblia, Paulo, quase no princípio de cada seu livro, ele sempre foi dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então, já que ele defendia o evangelho que ele recebeu de Cristo, chamava-se apóstolo de Cristo. Ora, os pastores que defendem as tradições no púlpito acham que é normal, podemos chamar de apóstolos da tradição. Não tem problemas, mas creio que estão no erro. Apóstolos ou ministros da tradição. Vamos arrumar no mesmo saco com os chefes tradicionais que são coordenadores dos bairros. Fica assim. Muito obrigada. Senhor pastor, o que é que tens a dizer acerca disso? Bom, eu podia dizer que, consoante a pergunta, porventura, há infiltração de tradições Sim. nas igrejas como uma crença, exatamente como o filho acaba de dizer, porque ele não está longe daquilo que eu ensino. Mas estando aqui, não quer dizer que eu não lhe dou palavra, porque é assim também que eu posso saber se ele está sabendo, atendendo aquilo que eu falo. Então, para bem dizer, já temos muitos advogados de Satanás nos púlpitos, Meu Deus. advogados tradicionais. Nós aqui no nosso país, Angola, o nosso governo separou. Existem ministros do Estado. Existe chefia, como se chama, autoridades civis e militares. Existem autoridades tradicionais. Temos 3 tipos de autoridades. Quando se fala autoridades civis, você verá aqueles que não são militares. Temos ministros, temos governadores, temos os civis mesmo. É um ministro das finanças, mas é um civil. É uma autoridade civil. Mas quando vamos numa autoridade militar, você verá os combatentes, soldado, fardado, tem um nível militar, uma formação militar, essa aí uma autoridade militar. Também nos fizeram autoridades tradicionais. Essas autoridades tradicionais, elas conservam as tradições deixadas tanto por seus bisavós, seus avós, e a cultura, muita crença que está lá é a bruxaria. É a bruxaria, muita coisa oculta que está nesse ângulo. A nossa legislação angolana nunca tratou problemas dos bruxos. Porque ele sabe que na parte tradicional, onde tem bruxos, Sim. se ele encontrar um conflito da bruxaria, ele envia às autoridades tradicionais, que sabem como que um bruxo pode ser julgado, como que um bruxo pode ser censurado, o que é que podem lhe fazer. Não existe cadeia para bruxos. Não. Então, tudo aquilo é para confirmar que se o Estado o chama de autoridades tradicionais, essa autoridade não pode vir ser autoridade religiosa ou autoridade cristã.
Imagina até próprio Estado separou a autoridade tradicional com outro tipo de autoridade, trabalhar diferentes áreas. Sim. Trata daqui, mas o Estado, como é geral, ele controla. Nós também, o cristianismo, ele recebe até os tradicionais para vir se converterem. Não é de tornar o cristianismo amigo da tradição. Então, isto para dizer que não há ligações, essa infiltração. Os pastores estão ali a encorajar, a defender a tradição, porque ele próprio é um tradicional, é um servo, como disse o filho. Ele está lá como um apóstolo, como pastor da tradição. Quer dizer que ele tenta fingir a igreja de crer a Jesus, mas os conhecerão pelos seus frutos. Amém. Então, como é que eu sou uma árvore que dá manga, uma mangueira, de repente lá tu a dizer, mas que não são mangas que devem sair aqui. Mesmo até laranja também, é tempo de laranja, também pode-se comer, mesmo aqui abacaxi também pode sair aqui. Diretamente é uma hibridação. Então, temos pregadores híbridos. Amém. Híbridos nos púlpitos, e há muitos crentes dele já acreditam como crença bíblica. Por quê? Para mentir um crente, tem que tirar um capítulo mal interpretado, como diz o irmão Brando, que tem que dar um sentido perverso. Quer dizer que o sentido da palavra é assim, você troca aquilo ali. Eu já vi pessoas dizer que não, Jesus Cristo foi Deus feita carne. Alguém disse, Brana também é Deus feita carne no nosso tempo. Mas ela pregar isto, está a dar comentários num capítulo que não tem nada de sentido. Está vendo? Alguém vai mentir, está vendo? Jesus gritou, Abba Pai, oh Pai, Senhor, sei por que me desamparaste. Outro disse, está vendo, Pai, que ele estava a gritar, é Brana. Meu Deus. Tá, Brana, quando já veio, é o pai dele. Mas como assim? E como é que um filho vem primeiro que o pai? Ou Então, o filho nasce então, primeiro é a que o mesma pai? coisa que se faz com as tradições. Sim. As tradições estão bem sentadas nas igrejas como crença, porque o pastor cozinhou, deu muitos argumentos falsos, como a escritura que ele leu. E a igreja diga amém, pensando que é uma palavra de Deus. O anticristo trabalha assim. É mesmo assim que enquanto que o tempo é limitado, devemos... Sim. Correndo atrás do tempo. Sendo crente do irmão, ou da mensagem do irmão Branham, gostaria de saber se a mensagem tem várias facetas, como cumprir tradições pelo país que as pessoas se encontram, ou no país em que as pessoas se encontram. Bem, então, queremos entender se a mensagem, neste caso, defende a tradição dependendo do país onde as pessoas se encontram. Bem, eu sei que as culturas dos países que são diferentes, mas a palavra de Deus não é dividida, uma parte para o país estar defendendo o que está lá, uma parte para o país estar proibindo o que está lá. Então, mencionar também a mensagem, o meu pai cá presente sempre me tem ensinado que a mensagem de Branham não apoia as tradições, além do próprio Jesus Cristo que negou, a mensagem de Branham também não apoia as tradições. Isso que ele tem ensinado, e eu tenho prova para mostrar ao telespectador que me está acompanhando do outro lado. Aqui na pregação, prova da sua ressurreição, foi pregado dia 10 de abril de 1955. No parágrafo 20, Branham nega a tradição, dizendo o seguinte: agora, o homem, na sua condição carnal e concepções mentais, ele sempre se afasta de Deus. Esse Branham falando na pregação, prova da sua ressurreição, parágrafo 20. Tem sido assim desde o princípio que o homem almeja ver o outro lado, mas está em prisão. O homem gostaria de ver, também tem outras coisas, mas está na prisão. Ele diz o seguinte: às vezes,
a tradição do homem o coloca ali, pois eles ensinam tradições de diferentes formas e motivos de como adorar. E ele, quer dizer, o homem já, coloca os homens, os seres humanos, sob cativeiro, quer dizer, na prisão, vírgula, sob sua tradição. E isso tem sido desde que o mundo começou. Tem sido dessa maneira e ele está preso na casa de prisão. O ser humano coloca homens na prisão, ficando longe de Deus, através das tradições. Seu próprio William Marion Branham fala dessa maneira. Então, não sei quem pregador da mensagem pode defender a tradição. Então, concluindo, a mensagem não defende a tradição devido à cultura de um povo, não existe. A mensagem é uma para todos os países. Isso que eu tenho como resposta, defendendo sempre o que o pai ensina. Sim, muito obrigada. Mas esse tema é a prova da ressurreição de Cristo. A prova da sua ressurreição, referindo-se a Cristo. Sim, sim. Senhor pastor, por favor, quer argumentar alguma coisa? Bom, isso é para sempre acrescentar aquilo que partilhamos aqui. Conforme ele disse que eu, quando prego, há coisas, os filhos têm uma memória de guardar e falar, mas eu não digo que eu esqueço de tudo que eu falo, às vezes que eles já podem defender-se nesse tema. Sendo crentes da mensagem do irmão Branham, para dizer que a mensagem facilita, dá uma prioridade de cada país fazer aquilo que eles querem fazer, porque estamos em países diferentes. A mensagem não nos disse assim. Não disse assim. Porque, embora que temos, em termos, existe algo que nos diferencia, que nós não devemos esquecer. O que nos diferencia, mesmo nessa mensagem, que o irmão Branham, ele próprio, em vida, pregando, viajou, encontrou essas diferenças que ele não chamou tradição, mas chamou diversas maneiras que Deus, por exemplo, posso dar um exemplo, da maneira que as pessoas se alegram ao adorar Deus. Ele encontrou a diferença, há pessoas quentes, há pessoas frias. Amém. Mas tudo isso estão a adorar. Ele encontrou pessoas com o Espírito Santo sem sensações, outro com sensações. Isso ali não é tradição. As coisas do Espírito Santo são várias. O Espírito Santo pode usar essas aqui de uma maneira ou outra. Você verás, vamos nos nossos irmãos europeus, desde então, ou desde do seu hábito, não é porque a igreja que lhe disse de não dançar na igreja, mas é o hábito, é a natureza. Eles mesmo, tanto louvor que pode fazer, o trabalho dele é só fazer mãos assim. É uma maneira, quer dizer que ele pode dar um pouco de toque assim, só mexer um pouco. Isso não é porque a igreja é que lhe ensinou. É uma natureza. A natureza não é tradição. Porque ali está a confundir pessoas. Um europeu pode vir aqui nas nossas igrejas, ver como é que nós dançamos para Deus nessa mensagem. Ele vai dizer, essas igrejas ainda não estão libertas. Porque dançam tradicionalmente. Quer dizer que, mas também eu indo lá, vou ver um pagão branco com um cristão branco, como é a mesma natureza que eles têm, a maneira de se alegrar, a maneira de se comportar um pouco naturalmente é igual. Eu já fiz esse balanço, já viajei, já conheço, mas para um irmão que não entende, nunca viajou, o que é que ele vai dizer? A maneira que eu fui ver os nossos irmãos na mensagem, na Europa, na América, ou no Brasil, ou aonde, é aquela maneira que é do Espírito Santo. Porque se formos a ver, desde que o irmão Branham deixou no Branham Tabernáculo sistema de órgão, não tem guitarrista violinos lá, violão, não tem ninguém que toca
batuque, não tem ninguém. Quer dizer que aquela maneira é um costume deles. E não vou diabolizar aquilo, porque é daquela maneira que o Espírito Santo se acostumou com aquela gente. Mas vindo aqui trazer aquele órgão do Brana Tabernáculo colocar na minha igreja, quer dizer, para nós, tipo que nós estamos a adorar Deus. Claro. Então isso já não é tradição. Quando falamos aqui da tradição, há quem mistura a natureza, a maneira que Deus fez essa gente de se alegrar. Nós temos várias maneiras, mas o irmão Brano, como viajou, descobriu. Mas um ministro que não viaja, ele julga tudo lá onde que ele está. Porque ele não viaja. Então ele não descobre as divergências que Deus fez em várias facetas, assim. Mas em termos da tradição, nós estamos apertados da tradição. Acerca daquilo que se diz da tradição, não há país que pode começar a dizer que não, no nosso país essa tradição, mesmo com a mensagem, é normal. É normal porque nós temos tradições diferentes. Mas aquilo que o Espírito Santo conduz as pessoas a ser, eu sei que o Espírito Santo diferencia com os povos, com tipo de pessoa, tipo de meio ambiente, tipo de costume. Mas menos com as tradições. Muito bem, parece... Muito obrigada, muito obrigada. Já estamos na reta final. É verdade que... Eu quero isso. Não vira, tudo está nessa página. Tudo está aqui. Está aí, até a última. Anulou-se aquela. Não, isso que está aqui. Vamos só já descer. Para terminar só com essa. Já estamos no 5, quinta, última. Eu aqui preparei um exemplo. Eu quero saber qual é a melhor forma de um cristão casar na família ou na igreja. Bem, muito obrigado pela pergunta e agradeço por você sempre começar ao meu lado, porque não custa muito falar diante de alguém que conhece melhor. Sim. Se você começar por seu lado, acabará por tocar todos os pontos e eu só fico acrescentando como saudações e batendo palmas. Então, começar por meu lado, eu posso transpirar, falar esquerda e direita, ele sempre terá coisas a acrescentar, porque eu até posso falar o que ele ensina. Então, agradeço por começar ao meu lado, aproveitando já o que o pastor nos tem ensinado. Ele tem se baseado naquilo que o profeta Branham pregou na sua mensagem intitulada O Doutor Moisés. Como o pastor ensinou, que Branham disse que na mensagem intitulada O Doutor Moisés, ele onde Branham fala que o exemplo que nós temos, o único exemplo que temos para casamentos, nesta vertente, é o exemplo de Isaac e Rebeca. Agora, aproveitando antes que o ancião possa falar, aqui no Gênesis capítulo 24, tenta ser um pouco mais breve. Vou resumir, até não vou estar a ler. No Gênesis capítulo 24, o Abraão manda Eliezer, que era seu servo, para ir procurar uma mulher para seu filho Isaac. O exemplo, já que Abraão disse que deve ser o nosso exemplo de hoje, para casamentos. Se você ler a partir do verso 1, vai encontrar a história, mas eu quero pegar aqui no versículo 49 para pegar simplesmente com um trecho, como diz gente de vídeos. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu Senhor, fazei-mo saber. E se não, também me fazei saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Isaac, ou seja, Eliezer explicou tudo na casa de Rebeca, como é que Abraão lhe mandou, o que Abraão disse, como é que o anjo confirmou o encontro. Então disse que eu preciso dessa menina para levar para o filho do meu Senhor. Agora quero que vocês digam alguma coisa, posso levar ou não? Agora escuta. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Nesse caso vamos dizer que se deixa ou não deixa. Eis que Rebeca está diante da tua face,
toma-a e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Já que você explicou que você veio por missão confirmada por Deus, então aqui está a menina, podes levar a menina para ser mulher do filho do teu Senhor. Só que eu quero dar a entender aos que nos estão acompanhando que essa passagem não se fez, ou essa declaração não se fez depois de Isaac dar as coisas. Nesse caso, a família da Rebeca não pediu nenhuma fatura. Ok, eu quero mostrar que a família concordou que Eliezer levasse a mulher do Isaac antes mesmo que Eliezer entregasse alguma coisa. Prova está aqui. Versículo 51. Eis que Rebeca está diante da tua face, isso eu acabo de ler, versículo 52. E aconteceu que o servo de Abraão, Eliezer neste caso, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo vasos de prata, ok? Estou no versículo 53. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Antes de Isaac ou Eliezer dar coisas, primeiramente eles concordaram que ele levasse a mulher, não pediram nada. Mas o homem, reconhecendo que a mulher também é uma coisa sagrada, é algo importante, então mostrou respeito, deu valor, ou seja, dignidade e peso àquela mulher, então entregou coisas à moça, entregou coisas ao irmão da moça, que tipo estava ocupando o espaço do lugar de pai naquele momento, e entregou coisas à mãe, mas só que entregou as coisas depois deles concordarem. Só depois, mais baixo, que disseram que não, pode nos dar também 10 dias para ela ficar ainda aqui por 10 dias, é que ele disse que não, eu preciso mesmo que ela vá comigo. Depois chamaram a Rebeca, confirmaram, perguntaram, a Rebeca concordou. Mas antes dessa segunda opção primeiramente, concordar que levasse a mulher, só depois de concordar é que Eliezer puxa coisas para valorizar a mulher sem pedido nenhum. Nesse caso, reprovas o ato das faturas. Bem, a fatura, se voltarmos na definição da tradição que demos, segundo o dicionário, é um costume, é um sistema que não tem bases escriturísticas e não tem prova, não se sabe quem começou, mas que se exige a todos, de geração em geração. Já a fatura não encontramos na Bíblia. Todo mundo que casou na Bíblia nunca vimos onde alguém pediu fatura. A Bíblia fala de dar dote no tempo de Moisés, na lei de Moisés, sabe, nós estamos no tempo da lei. Moisés falou de dar dote, mas era caso das virgens. No caso de uma virgem, Moisés orientou que, segundo o que Deus disse, o dote das virgens deve ser 50 ciclos de prata. Isso que davam como dote para as virgens. E aquele dote era determinado pela palavra, não era determinado pela família. Está entendendo, né? Isso era para virgens. Já no Novo Testamento, não vimos nenhuma escritura que fala dos pais pedirem coisas e determinando as coisas de pedir ao moço. Não existe. Praticamente é um ensinamento sem base bíblica, é uma tradição. Muito obrigada. Senhor pastor, acho que o senhor pastor vai encerrar o assunto ou a pergunta. Por favor, o pastor é contra ou a favor das faturas no casamento? Bom, quando se fala de fatura, eu vejo um comércio ou um objeto vendido. O casamento é algo sagrado, não pertence até às famílias. Segundo a Escritura, casamento pertence a Deus. É por isso que, se eu posso comentar um pouco, mesmo que não está assim na Bíblia, ou não ouvi falar de ninguém, se o Abraão negou do filho dele casar na terra onde ele estava, pode ser que aqueles aí eram tipo nós aqui africanos, ambicionados pelas faturas, pelo dinheiro, pelas coisas que não valem, quer dizer, deixando princípios da palavra. É por isso que Abraão teve a ideia de ir procurar mulher
para o filho dele, Isaac, fora de lá onde ele vivia. Porque nós notamos que aqui na África, o nosso continente africano, se percebe mal acerca de casamento. O casamento, desde então, conforme dissemos, que o casamento se tornou muito tradicional do que próprio casamento cristão. Imagina nós que estamos com a palavra. Você verá qualquer pastor que prega essa mensagem aqui na África, de irmão Brana, dirá que somos a noiva. Nós que temos a luz de entardecer. Mas essa luz que ele está chamando luz, eu não sei se está a referir luz das lâmpadas da casa dele, daquela clareza, ou a luz de olhar as Escrituras. Porque se você ver no Salmo 119 diz que o salmista, posso lá dar uma olhada, Salmo 119, porque hoje em dia Zacarias está tantos capítulos na boca. Não sei o que, a luz de entardecer. Nós estamos na última era, selos revelados. Tantos selos que ele está a falar, mistérios revelados. Mas o que eu sinto pena é que as pessoas não acreditam em Cristo Jesus completo. Aqui Salmos 119 já encontrei, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Olha, se nós vimos que a palavra de Deus é luz, é lâmpada, agora, eu não sei se as pessoas baseiam-se da onde, que a própria palavra em si não tem esses princípios. Fatura. Eu aqui em Angola, ou em Cabinda, aqui, ou nessa cidade, sou mal entendido. Começando das famílias que pertencem dos seus filhos ou filhas na minha igreja, e indo até os colegas pastores, que não estão de acordo, mas também não precisa que eles estejam de acordo comigo. Porque eu não sei, cada pessoa creio a como, qual é a confiança, qual é a relação que ele tem com Jesus. Eu defendo muito Jesus, porque eu sei que eu tenho uma luz que me faz compreender, ver a coisa do seu ângulo, da sua posição. Imagine nossa jornalista Beatriz, que isso deixa até próprio um pregador cristão, que prega Cristo. Só o termo de dizer pedido, fatura. Sabe que essa coisa de fatura aqui na África está trazendo muita confusão. Muitas meninas estão a abusar seus corpos antes de casamento. Porque os rapazes não estão, primeiramente, desemprego existe. Um rapaz que desarrasca um poucozito ali, só por ouvir a palavra de Deus que ele é cristão, não pode ir prostituir.